Pra quem não me conhece, oi, eu sou Martina Giovanetti, estudante de Relações Internacionais, e esse aqui é o Bob. Dá oi, Bob. Oi, galera. É minha massinha, e agora eu vou ficar brincando com ela durante os vídeos. Lá, 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 lá. Tô brincando. Tá, hoje o assunto é meio que sério. Mas antes da gente começar, se inscreve no canal, não esquece de dar like nesse vídeo, comentar aqui embaixo, ativar o sininho. E se você quiser se tornar um apoiador do canal, se você quiser patrocinar o meu trabalho, ter acesso a conteúdos exclusivos, o link pro meu apoio está aqui embaixo. E se você quiser ter acesso a conteúdos exclusivos aqui no YouTube, você pode se tornar um apoiador aqui embaixo em Seja Membro. Beleza? Beleza? Então é isso. Aviso paroquiais dados. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que, assim, ele veio à tona esses dias na minha família. Por quê? Porque tem gente que ainda acha que a China matava crianças durante a época do filho único. Tem gente que acha que a política do filho único era: você pode ter um filho e o resto a gente vai matar. Ô, gente, às vezes a gente tem que parar de fazer o quadradinho de 8 e pensar um pouquinho, né? Pelo amor de Deus, galera. Obviamente, a política do filho único não era assim. E hoje a gente vai ver o vídeo do Vogalizando a História, visto que vocês gostaram muito do último, sobre esse assunto. Beleza? Bora? Bora. Em 1980, depois de décadas de aumento populacional, o governo chinês impôs uma medida dura para restringir esse crescimento, implementando a política do filho único, uma medida que vigorou por mais de 3 décadas, afetando milhões de chineses, e trouxe consequências que o governo atual tem dificuldade em resolver. Eu sou o Vogel, bem-vindos ao Vogalizando a História, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a política do filho único na China. O período que vai de meados do século XIX até meados do século XX na China é conhecido como século de humilhações, por conta de uma série de eventos traumáticos que o povo chinês enfrentou. Desde as guerras do Ópio, tema que a gente já abordou nesse vídeo aqui, até as invasões japonesas, que colocaram a China como uma das grandes vítimas do colonialismo no século XIX. Houve tentativa de resistência, claro, como a Guerra dos Boxers. Tema esse que a gente já abordou aqui no canal num vídeo exclusivo para os nossos membros que assinaram o plano Vogalove de carteirinha. Caso tu queira ver esses mais de 60 vídeos exclusivos que já tem por lá, vira membro do canal e assina esse plano. Mas mesmo com a chegada do século XX, a estabilidade não chegou. A China foi proclamada uma república em 1912, mas continuou dividida. Ainda haviam disputas com senhores de terra e defensores da monarquia. E o país ainda se veria em meio a uma guerra civil que opôs nacionalistas e comunistas. A guerra civil chinesa é assunto para um outro vídeo. Se quiser ver por aqui, é só deixar um comentário. Que resultou na Revolução de 1949, a gente falou um pouquinho sobre isso no vídeo reagindo a Pedro Darre, se você ainda não assistiu, ele tá aqui no canal. Que foi uma revolução, assim, gente, completamente transformadora, tá? Assim, substituiu completamente as fundações da China. Pedindo que a gente faz. E foi só em 1949 que ela veio a terminar, com a vitória dos comunistas. Teve uma pausa no meio para combater os invasores japoneses durante a Segunda Guerra Mundial, mas foi só em 49 que o Mao Tse-tung proclamou a República Popular da China, tendo que lidar com um país dividido. Em 1958, ele lançou a campanha do Grande Salto Adiante, que visava equilibrar a economia, incentivar a industrialização, focando numa intensa produção de aço, e desenvolver a agricultura através da coletivização de terras, onde várias famílias camponesas trabalhariam juntas. Famosa reforma agrária. Juntas em prol de uma cooperativa. Então, focaram no desenvolvimento agrícola. Não é exatamente uma reforma agrária, na real, falei bosta. A coletivização de terras, ela pode ser feita por meio de uma reforma agrária, mas ela não é o único, a reforma agrária não é o único ponto, sabe? Não é a única característica que forma uma coletivização de terras. O governo incentivou o crescimento populacional com o discurso de que famílias mais numerosas fariam da China um país mais forte. Na década de 60, se viu um boom de nascimentos na China, somado a um crescimento da expectativa de vida. A população, que em 1949 era de pouco mais de 500 milhões de pessoas, quase dobrou em 30 anos. Em 79, a China já tinha quase 1 bilhão de chineses. Só que as consequências da falta de um planejamento populacional não estavam sendo levadas em consideração pelas políticas públicas. E problemas que vieram junto com esse crescimento começaram a aparecer. O mais grave foi a escassez de insumos no país. A grande fome, no fim da década de 50 e começo da de 60, deixou um legado de milhões de mortes por desnutrição e condições exaustivas de trabalho. O plano não progrediu bem e o governo não estava conseguindo suprir necessidades básicas da população, como saúde e alimentação. Falamos disso, vocês lembram em que vídeo? Nos aulões da Ucrânia. No primeiro aulão a gente fala sobre o Holodomor, né, na Ucrânia, e a gente fala exatamente sobre isso, sobre como a dificuldade de planejamento na coletivização das terras pode causar, sim, um período de fome.
acesso à educação. Somado a isso, nos anos seguintes, o que se viu foi a situação econômica da China piorando e mais pessoas expostas à miséria. Pensando em como resolver essa questão do crescimento populacional, em 1971, o governo deu início à campanha One Xinchao, mais tarde, mais tempo e menos, que promovia a ideia de casamentos mais tarde, maiores intervalos entre um filho e outro e menos filhos por casal. Um serviço do governo que cuidava do planejamento familiar nas províncias chinesas começou a instruir as mulheres a se casar só depois dos 23 anos de idade, que não era considerado cedo para a época, e que os casais deviam ter no máximo 3 filhos, com uma diferença de pelo menos 4 anos entre eles. Só que a campanha não foi efetiva da maneira que se imaginou e a população continuou crescendo. Mao Tse-tung veio a morrer em 76 e um ano e meio depois, com a chegada do Deng Xiaoping, começou um processo de abandono das políticas maoístas e o governo demonstrou mais preocupação com os impactos econômicos e sociais do crescimento populacional e como ele afetava os planos do desenvolvimento do país. Foi uma questão muito discutida nas reuniões do governo, que envolviam alguns conselheiros que já estudavam o assunto, como o engenheiro e demógrafo Song Jian. E em 1979 foi apresentada como solução temporária para esse problema a política do filho único, que não permitiria que os casais tivessem mais do que um filho. E em setembro de 1980 foi publicada uma carta oficial pelo Partido Comunista Chinês, convocando os chineses a aderir a essa política. Ela foi adotada de maneira diferente em várias províncias. Em algumas começou mais cedo, em outras mais tarde, em algumas o rigor era maior e, dependendo da densidade populacional, às vezes ela nem era aplicada. Mas a implementação não foi tranquila. Não, senhor. Para tentar incentivar as pessoas a aderirem, o governo apostou em propagandas e apresentações públicas em vilas que mostravam os benefícios econômicos para as famílias que tivessem um filho só e as consequências para quem tentava ter mais de um. Inclusive, tinham propagandas na televisão que mostravam crianças e adultos cantando músicas que incentivavam os casais a não terem mais do que um filho. É mole, cara. A gente aqui também faz propaganda, para que cada pessoa deixe um like no nosso vídeo. Mas se for assistir outro, já pode deixar nele também e vai dando like em todos os vídeos que tu for assistir. Se tu tá chegando agora e curtiu o conteúdo, já se inscreve no canal. Segue a gente no Instagram, porque tem mais conteúdo de história lá todo dia. E vai ver o nosso podcast, que é o podcast do Vogalizado. Onde a gente vai comentar as notícias da semana, responder comentário da galera e falar sobre os bastidores do canal, num formato totalmente diferente desse que tu vê por aqui. Ouve lá que vale a pena. Vamos seguir. Quem aderia à política do filho único recebia um certificado que dava recompensas mensais, tipo uma quantia em dinheiro, até a criança completar 15 anos, além de preferência em órgãos do governo, com vagas em creche no alistamento militar e recebiam mais ajuda, seja um apoio alimentar ou uma espécie de convênio médico. Caso uma família tivesse filhos gêmeos, estava tudo certo, ninguém era penalizado. E caso tivesse uma gravidez não planejada, se podia abortar a criança. Importante lembrar, Vogel, que caso o casal pegasse esse certificado... Morro com esse trem, véi. Vocês vão ver, esse menino vai entrar, ele vai falar, e depois ele vai sair e não vai mais aparecer no vídeo. de apoio à política do filho único e depois tivesse outro filho, eles tinham que devolver os benefícios recebidos e podiam ter um corte no salário. Além de que as pessoas que não seguiam a determinação do governo podiam ser multadas num valor que variava de acordo com o seu salário e da quantidade de filhos. Mas também podiam ser demitidas se trabalhassem em órgãos públicos e não podiam registrar um segundo filho, o que negava para elas o acesso à educação, saúde e outros direitos. É isso, não foi uma política leve, né? Não foi uma política muito... foi bem polêmica. Tem gente que acredita até hoje que eles matavam criança, entendeu? E não, o que rolava era multa, era impossibilidade de registrar essa segunda criança, o que gerava a criança não ter, obviamente, os documentos, mas não ter acesso à saúde, não ter acesso à educação, não ter acesso... Entendeu? Então, assim, eram consequências muito duras, mas, gente, não matavam criança, pelo amor de Deus. Direito. É isso aí, Marcão. Para fugir das punições, tiveram casais que não registraram o segundo filho tentando driblar a política do filho único, que migraram para as regiões rurais mais afastadas ou que se divorciaram no papel, porque as mulheres podiam ter um segundo filho se o primeiro não tivesse com ela. Então, se ela se divorciasse e a criança ficasse com o pai, uma segunda gravidez não ia ser penalizada, visto que ela declarava que só tinha uma criança vivendo com ela. Numa região urbana, isso era mais difícil de passar despercebido, mas em regiões rurais, alguns oficiais não eram tão rígidos e aceitavam um suborninho que fazia com que ele fingisse que não viu nada. A década de 80 e meados de 90 foram as mais complicadas. Agentes do planejamento familiar e oficiais do governo. Pra você ver, gente, olha, isso é muito interessante. Tem esse discurso até meio esquisitoide, de tipo, ai, o Brasil não vai pra frente por causa da corrupção, por causa de não sei o quê. Com um bom planejamento estatal, você consegue ir pra frente, mesmo com corrupção. Porque adivinha? Corrupção acontece em todos os lugares, inclusive no país que mais cresce no mundo, que é a China. O governo tinha que monitorar a população local e aplicar punições caso a norma fosse desrespeitada.
No começo, foi incentivado o uso do preservativo e foram oferecidos métodos contraceptivos, como pílulas e a colocação de dispositivos intrauterinos. Mas logo vieram à tona relatos de esterilizações forçadas e abortos compulsórios, como é mostrado no documentário One Child Nation, das diretoras Nan-Fu Wang e Lin Zhang, que mostram relatos e imagens de mulheres perseguidas e amarradas para que fossem feitos esses procedimentos. Embora fosse uma política nacional, a sua aplicação variava dependendo da região do país e do grupo étnico. Em províncias pouco povoadas. Porque também tem isso, né? A gente, dentro da China, a gente tem uma guerra de grupos étnicos, assim, não só na China, aquela região toda, né? Ali na Índia, Paquistão, Nepal, enfim. A gente tem uma luta de grupos étnicos que se odeiam e moram todos no mesmo lugar. É impressionante. Como as do Noroeste, não se viu o efeito dessa política, mas nas áreas urbanas, a regra de um filho só por casal era aplicada com rigor, especialmente entre a etnia Han, a maioria no país. Grupos étnicos minoritários como os tibetanos tinham regras mais brandas, podendo ter 2 ou 3 filhos, dependendo da circunstância. E nas áreas rurais, tinha flexibilização também, com algumas famílias podendo ter um segundo filho caso o primeiro nascesse com alguma deficiência ou fosse uma menina, por conta da importância econômica e cultural dos filhos homens. Em geral, as sociedades atuais são patriarcais. Os homens costumam ter melhores oportunidades que as mulheres. E com isso, existe todo um sistema social que privilegia a existência do homem nas famílias, o que não é diferente na China. Independente se as famílias vivem em zonas rurais ou centros urbanos, era esperado que as esposas se mudassem da casa dos pais e passassem a cuidar da família do marido. Então, em um contexto onde as famílias não podiam ter mais de uma criança, a taxa de abandono de meninas foi gigante. Tiveram muitos casos de bebês que foram abortados em estágios avançados da gestação, mortos logo depois do nascimento ou que simplesmente foram abandonados pela família sem que se deixasse um registro para as autoridades de onde foi que essa criança nasceu, o que melhorou. E tá aí o grande problema dessa política, e eu acho que assim, não, isso sem contar, obviamente, as ilegalidades, né, de abortos forçados, enfim. Mas tô falando assim, o problema dela não é nem cortar o benefício. Eu acho que o maior problema não é esse. Obviamente é um problema, mas não é o maior problema. O grande problema dessa política, cara, é o desespero que ela causou em muitas famílias. O que levou a um abandono muito grande de meninas. O que levou a uma certa segregação de grupos étnicos. O que levou, assim, é uma política que levava pessoas, principalmente em vulnerabilidade, a tomarem decisões, mano, irreversíveis, sabe? Então, é foda. A partir de 1992, quando o governo chinês liberou a adoção internacional. E de lá para cá, mais de 160 mil crianças chinesas foram adotadas por famílias ao redor do mundo. Essa situação acabou gerando um novo problema. Começaram a sequestrar crianças e forjar documentos para que se pensasse que essas crianças tinham sido abandonadas. E assim o pessoal ganhou um dinheiro vendendo essas crianças para casais estrangeiros. Geralmente, as crianças abandonadas depois de encontradas eram levadas por orfanatos que trabalhavam legalmente com agências de adoção, que faziam os trâmites legais cobrando um valor alto para fazer isso. E, dependendo do caso, também uma quantia pela manutenção da criança. Mas em 2024, o governo chinês interrompeu o processo de adoção internacional. Com o passar dos anos, o governo chinês flexibilizou a política do filho único. Em 89, as famílias rurais que tivessem uma menina podiam ter outro filho. Homens eram vistos como melhores trabalhadores no campo do que as mulheres. E em 2013, quase 35 anos depois da implementação dessa política, foi permitido que os casais tivessem 2 filhos, caso um dos cônjuges fosse filho único. Foi só em 2015 que o governo chinês aboliu oficialmente a política do filho único, permitindo 2 filhos por casal. E em maio de 2021, foi permitido que se tivesse 3, mas podem ter algumas variações dependendo da região. A questão é que agora a mentalidade é outra. Muitos chineses jovens cresceram sem irmãos e estão acostumados a famílias pequenas. E depois de anos de punições e propaganda, falando sobre as dificuldades econômicas, educacionais e de saúde que os casais enfrentam ao ter mais de um filho, a maior parte da população já não tem mais interesse em ter tudo isso aí, tanto pelo custo de vida quanto pelas mudanças culturais do século XXI. Esse pensamento é comum no mundo todo, não só na China. Muitos jovens estão priorizando as suas carreiras. Isso é uma... Vocês devem ter estudado isso em geografia, né? Aquela pirâmide populacional, pirâmide etária. A tendência de países desenvolvidos é ter menos gente jovem. É cada vez mais ter gente velha. Porque gente bem estudada e bem nutrida não tem filho.
Não, é muito errado isso. Países que têm uma taxa de educação maior, as pessoas tendem a ter, em média, menos filhos. Isso por causa da educação, enfim, de toda a questão sexual, de toda a pressão social ser completamente diferente. Também tem toda a questão de a gente tá vivendo um mundo muito caro, então as pessoas querem ter menos filhos para poder economizar, enfim, tem tudo isso, beleza. Então a China se transformando num país desenvolvido, isso mesmo com apesar de ter tido o negócio do filho único, né, a lei do filho único, isso é uma tendência, né? Mas lá, o país enfrenta o fenômeno 4-2-1, onde um filho sozinho precisa cuidar dos 2 pais e dos 4 avós. Além de que, por conta do envelhecimento populacional, estima-se que a China tenha mais de 140 milhões de pessoas com mais de 65 anos de idade, o que dificulta a sustentabilidade da força de trabalho e afeta o sistema previdenciário. Uma das preocupações é de não haver trabalhadores suficientes para sustentar os idosos e uma possível falta de profissionais no futuro. Veja bem, em 2020 nasceram 12 milhões de bebês chineses, enquanto em 2016 foram 18 milhões. A população continua crescendo, mas num ritmo bem menos acelerado. Outro efeito da política do filho único é o desequilíbrio de gênero. Como muitas famílias preferiam filhos homens, depois da difusão do ultrassom, a quantidade de abortos aumentou muito e gerou uma desproporção de milhões entre homens e mulheres no país. Em 2020, tinha 35 milhões de homens a mais. Hoje, os homens chineses têm dificuldade para encontrar uma esposa e, por conta da baixa natalidade, já se viu em 2023 incentivos financeiros e sociais em algumas regiões para que os casais tivessem mais filhos. No curto prazo, os resultados econômicos da política do filho único foram bons, mas atualmente tem quem defenda que essa política não teria sido necessária. Na década de 70, o número de nascimentos já estava caindo e é provável que a taxa de natalidade ia se autorregular. Foi o que eu falei, com o desenvolvimento da China, muito provavelmente essa política não teria sido necessária. Eu não sei, não sou especialista no assunto, não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Ao que indica, né, a história, muito provavelmente isso teria diminuído naturalmente, talvez não com tanta velocidade, né, mas enfim. Mas vigente por 35 anos, colocou a China num paradoxo, porque depois de décadas de controle rigoroso, hoje tem um governo que incentiva a natalidade, e alguns efeitos dessa política ainda podem aparecer nos próximos anos. O vídeo de hoje fica por aqui, e vamos te lembrar que dá pra tu ver o Trump aparecendo aqui do ladinho também. Muito bom. Nossa, que tanto de apoiador. apoiador. Um apoiador aqui do Vogalizando, mandando um 10ão pra... Eu quero esse tanto de apoiador também, me manda. Galera, apoia-se, o meu é 5 reais pra seu nome aparecer no final do vídeo. Pelo amor de Deus. Gente, mais um vídeo maravilhoso do Vogalizando a História. Topson. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo pra vocês. Não esquece de conferir meu apoio, tá aqui embaixo. Dá like nesse vídeo e se inscrever no canal, beleza? Beijo. Até mais.